Olá, pessoal. Vamos aqui a mais uma etapa deste LDA de grandezas químicas, tá? Só que agora nós vamos falar das leis das reações químicas, sobre os enunciados aí de Lavoisier e Proust, tá? Lei de conservação de massas e de proporções constantes. Começando pelo exercício 17, os outros 16 foram resolvidos no conteúdo de grandezas químicas. Então vamos lá. As leis das reações químicas foram desenvolvidas com base em experimentos realizados no final do século XVIII. Elas auxiliam os cientistas na previsão da quantidade das substâncias que participam das reações, tornando possível entendê-las e interpretá-las. Sobre as leis ponderais e a lei volumétrica, relacione corretamente as colunas. Então vamos lá. Lei de conservação de massa ou lei de Lavoisier? Qual que vai ser relacionada com essa lei de conservação de massa e lei de Lavoisier? Qualquer que seja, vamos ler aqui as leis que nos foram apresentadas, né? Qualquer que seja a procedência de uma substância composta, ela sempre será formada pelo menos pelos mesmos elementos químicos em uma mesma proporção e massa. Em uma reação química, considerando o sistema fechado, a massa total dos reagentes é numericamente a massa total dos produtos e os volumes dos gases participantes de uma reação, quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, têm entre si uma proporção física expressa por números inteiros e pequenos. Vamos lá. A lei de conservação de massa, a lei de Lavoisier, vai estar relacionada com essa segunda lei aqui ponderal, tá? A lei das proporções definidas de Proust está aqui, ó. Qualquer que seja a procedência de uma substância composta, ela sempre será formada pelos mesmos elementos químicos, em mesma proporção em massa, tá? Essa daqui é a da lei de Lavoisier, e só sobra aqui, na parte da lei volumétrica, né, de Gay-Lussac, os volumes dos gases participantes de uma reação, quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, têm entre si uma proporção física expressa por números inteiros e pequenos. Certo? O exercício 18. O cloreto de sódio, NaCl, principal componente do sal de cozinha, é obtido principalmente por meio da rocha de sal em jazidas mineradas. Também o processo de obtenção mais conhecido é pela evaporação da água do mar, e dependente da forma de obtê-lo, sua composição sempre será a mesma: 38% de sódio e 61% de cloro. Essa composição constante pode ser justificada por qual lei? E pediu para a gente explicar. Bom, se a proporção é constante, né? Sua composição é constante, a gente justifica essa constância pela lei das proporções definidas ou a lei de Proust. E, segundo essa lei, a proporção em massa das substâncias reagentes e das que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Tá? O exercício 19. Uma lei química expressa regularidades dos processos químicos, permitindo explicá-los e também fazer previsões de comportamentos de fenômenos que pertencem ao contexto da aplicação dessa lei. Por exemplo, a lei das proporções constantes de Proust expressa uma das mais importantes regularidades da natureza. Segundo essa lei, a composição química das substâncias compostas é sempre constante. E aqui tá legal. Não importando qual a sua origem, mas depende do método utilizado. Essa parte aqui não tá legal, porque ela não depende do método utilizado, então não tá certo. A composição química das misturas é sempre constante. Não é composição química das misturas, é composição química das substâncias compostas. Não importando sua origem, mas depende do método utilizado. Também está errado. A composição química das misturas é sempre constante, não importando qual a sua origem ou método para obtê-las. Também está errado. A composição química das substâncias compostas é sempre constante. Legal. Não importando qual a sua origem ou o método para obtê-las. Exatamente. Opa, falei exatamente, mas coloquei um xizinho, né? Exatamente, tá?
Na lei de Proust, ela afirma que qualquer que seja a procedência de uma substância composta, ela será sempre formada pelos mesmos elementos químicos em uma mesma proporção em massa. Tá? Por isso que essa daqui está certa. O exercício 20, ele pede para a gente ler o texto, né? E vamos ler o texto. Para muitos filósofos naturais gregos, todas as substâncias inflamáveis continham em si o elemento fogo, que era considerado um dos 4 elementos fundamentais. Séculos mais tarde, George Stell ampliou os estudos sobre a combustão com a teoria do flogístico, segundo o qual a combustão ocorria com certos materiais porque eles possuíam um elemento ou um princípio comum inflamável que era liberado no momento da queima. Portanto, se algum material não queimasse, era porque não teria flogístico em sua composição. Uma dificuldade considerável encontrada pela teoria do flogístico era de explicar o aumento de massa dos metais após a combustão, em sistema aberto. Lavoisier critica a teoria do flogístico e, após os seus estudos, conciliou a descoberta acidental do oxigênio, feita por Joseph Priestley, com seus estudos, chegando à conclusão de que o elemento participante da combustão estava neste componente da atmosfera, o ar que a gente tem, tá? Ou o ar em si, juntamente com o material e não com a sua essência que todos os materiais continham, tá? Basicamente o texto explicou como Lavoisier chegou à sua conclusão da lei de proporção, da lei de conservação de massa, analisando a combustão. A maioria dos elementos, quando ele pegar fogo, ele acaba diminuindo a sua massa porque ele tem perca de gás. Só que os metais, quando eles pegam fogo, eles vai formar o óxido daquele metal, aumentando o seu peso. Tá? Por isso que o Lavoisier conseguiu derrubar a teoria do flogístico. Com base no texto, os conhecimentos sobre a combustão assinalem a alternativa correta. De acordo com a lei de Lavoisier, ao queimar a palha de aço em um sistema fechado, a massa do sistema irá aumentar. Não, né? Não é um ambiente fechado. Isso teria que ser na atmosfera em si, tá? Ao queimar a folha de papel em uma caixa aberta, a massa da folha de papel, porque os produtos da combustão são gasosos e se dispersam na natureza. Essa daqui tá legal. Deixa eu colocar um X aqui nessa primeira. Ao queimar uma vela sobre uma bancada de laboratório, a massa da vela se manterá constante, pois houve apenas uma mudança do estado físico. Essa está horrível, né? Vamos combinar que essa está horrível. Considere que em um sistema fechado, 32,7 gramas de zinco em pó reagem com 4 gramas de gás oxigênio, formando 47,7 gramas de óxido de zinco. Não. E na combustão de carvão em um sistema fechado, 1 mol de carbono reage com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de dióxido de carbono. Também não, forma só 1 mol de dióxido de carbono. Então, a única alternativa correta aqui é a B. Tá ok, gente? Bom, vamos lá. O exercício 21. Determine os valores das incógnitas, utilizando as leis das reações químicas de Lavoisier e de Proust. Se é de Lavoisier e Proust, eu tenho que mensurar proporção e massa constante, tá, pessoal? Então, vamos mensurar aqui, ó. Eu preciso completar x, y, z, t, v, tá? Preciso completar todos esses valores. Então, vamos lá. Aqui no primeiro experimento, eu tenho 8 gramas de A mais B, 40 gramas, formando C, e 8 gramas em excesso. Se eu tenho 8 gramas em excesso, eu posso dizer que apenas 32 gramas de B reagiram, tá? Fazendo aí, então, com que eu tenho um excesso de 8 gramas, então qual que vai ser a minha massa aqui? Minha massa em C vai ser 40 gramas, tá? Então, por que 40 gramas? 40 mais 8 dá 48, tá? Se eu tenho 8 gramas em excesso, aqui só pode ser 40, porque pela lei de Lavoisier,
A mesma quantidade de massa que eu tenho de um lado da reação, eu tenho que ter do outro, tá? Agora vamos aqui ao segundo experimento. Eu tenho 5 gramas de A mais 16 gramas de B, formando 20 gramas de C e um excesso aqui, ó. Qual que é esse meu valor em excesso? Observe que eu tenho 16 gramas, ó. E aqui eu tenho 20 gramas. Essas 16 gramas é metade desses 32 gramas, né? Então a gente vai poder usar a lei de proporção de Proust. Se essas 16 gramas é metade de 32, tá? Então eu posso dizer que aqui também reagiu metade disso aqui, tá? Então aqui reagiu metade de 8 é 4. Se 4 gramas reagiu com 16, eu tenho 20 de formação de C. Isso é 2 vezes, né, para cá. Agora, qual que vai ser o meu excesso, então, aqui? Se eu tenho 5 mais 16 formando o meu composto C20, em excesso eu vou ter 1 grama de A, tá? Vai ser o meu excesso. Agora, vamos agora ver aqui, ó. Z. Observem que o Z eu não tenho nada aqui em excesso, né? Então eu posso dizer que o meu Z vai ser a soma desses dois carinhas aqui, porque tudo que eu tenho de um lado da seta, tenho que ter do outro também, tá? Agora o 3 já é um pouco mais complicado, porque o 3 eu não tenho nenhuma incógnita aqui, ó, não tenho nem o T nem o V. E aqui eu tenho 0, tá? Então como que eu vou fazer o T aqui, ó? Como que eu resolvo esse experimento T? Observem, se 4 gramas formam 16, 4 dividido por 16, a cada 4 gramas eu vou ter 4 aqui também, certo? 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Então, se eu retiro 1 grama daqui, ou seja, tenho 3 gramas, eu retirei 4 unidades de grama aqui. Então, aqui no T eu tenho 12. Como eu não tenho nenhum excesso aqui, 3 mais 12, o meu V é 15, tá? Isso é para vocês analisarem como as proporções e as massas se mantêm, independente das quantidades que a gente utiliza, tá? O exercício 22. O exercício 22. O esquema seguinte mostra um experimento que ocorre em 2 etapas. A primeira etapa vai ser a combustão, reação com oxigênio, do enxofre e a reação do produto obtido por essa reação com a água presente no recipiente, né? Nós temos aqui um recipiente fechado, né? Onde nós temos o enxofre, uma vela com fogo. Aqui ao redor nós temos oxigênio e aqui no fundo água, tá? E aí a gente consegue produzir nesse recipiente fechado o ácido sulfúrico, que pode ser confirmado pelo aumento do pH aqui do meio, ou da acidez. Aí ele pede para a gente considerar, né, que ao final dos 2 experimentos análogos, ou seja, 2 experimentos iguais, foram obtidos os dados registrados na tabela seguinte. Então nós temos o enxofre sólido, S8, gás, oxigênio e água, e a massa do produto obtido, do H2SO4. Nós temos alguns valores, 0,32, 0,48, X, 0,98, 1,28, Y, 0,72, Z, tá? Precisamos descobrir os valores de Z, tá? Para depois determinar se Y dividido por X é maior do que 4, menor do que 4, desculpa. Se Z vai ser menor do que Z mais Y, se Y dividido por 48 vai ser igual a X dividido por 0,72 e, para finalizar, 0,72 dividido por X vai ser igual a Z dividido por 98. Vamos analisar primeiro os experimentos, tá? No experimento 1, de acordo com a lei de Lavoisier, se a gente tiver um sistema fechado, a massa total dos reagentes vai ser numericamente igual à massa total dos produtos. Então, no primeiro experimento, a gente pode fazer a relação 0,32 mais 0,48 mais X vai ser igual a 98. 98 é a massa do produto formado. Aqui é a massa dos reagentes, tá? Então, a gente pode somar isso aqui, tá? 0,32 mais 0,48 vai dar 0,80. E aqui a gente vai ter 0,98. Esse 0,80 passa para cá, subtraindo.
a gente vai ter o x aí igual a 0,18, tá? O experimento 2, a gente tem duas incógnitas, que é o y e o z. Para determinar o y, a gente pode usar a lei de Proust, tá? A proporção em massa da substância dos reagentes e das que são produzidas em uma reação é fixa, constante e invariável. Portanto, a gente pode definir y como a razão entre 0,32 e 1,28 igual a 0,48y, né? E aí a gente fazendo essa multiplicação em cruz aqui, ó, multiplica em cruz todo mundo, chega no valor aqui de 1,92 para y, tá? E a segunda parte, a lei de Proust, a gente utiliza, o z a gente determina pela lei de Proust, tá? Como que a gente vai determinar o z? Nós acabamos de descobrir o y, então a soma de todo mundo aqui vai ser igual a z. Agora, com os valores de z, y e x, nós podemos fazer esses cálculos. Y dividido por x é menor do que 4? Nós substituímos os valores e descobrimos que o valor vai ser igual a 10,67. Então, y sobre x é maior do que 4. Tá? O z é menor do que x mais y. Então, nós substituímos os valores, né? O z é 3,92, x mais y é igual a 0,18 mais 1,92, que é igual a 2,1. Então, o z ele é maior do que x mais y. O y dividido por 48 é igual a x dividido por 0,72? A gente substitui os valores, né? Vamos lá, ó. As proporções, então, aqui no caso, né? Ele quer saber se as proporções aqui são as mesmas. Então, vamos lá. Y dividir, fazendo essa relação aqui, ó, nós temos que vai ser igual a 4. E fazendo essa relação aqui, nós vamos chegar no valor de 1 sobre 4. Então, o y sobre 48 vai ser maior do que o x sobre 72, tá? O 0,72 dividido por x, o 0,72 dividido por x vai ser igual ao z dividido por 0,98. A gente faz a mesma coisa. 0,72 sobre x, substitui o valor aqui, ó, do z, tá? Nós chegamos ao valor de 4. E aí a gente substitui agora somente o valor de x, mantemos o z, e nós também chegamos ao valor de 4. Então, a alternativa D é a única alternativa que vai estar correta, tá? E aí nós terminamos essa segunda parte do nosso LDA, tá? De lei das reações químicas e o cálculo estequiométrico, tá? Nós terminamos essa segunda parte e agora, após esse vídeo, você já pode ir para o cálculo estequiométrico, que vai ser mais um vídeo um pouquinho longo. Por enquanto, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela paciência, espero ter ajudado nos estudos de vocês e até o próximo vídeo.